Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. O Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. Entre todas as grandes cidades brasileiras, Ribeirão Preto, com 750 mil habitantes, é certamente a que tem combatido com mais competência a pandemia de coronavírus. Eu me lembro que o primeiro paciente contaminado com Covid-19 que veio a óbito em Ribeirão Preto foi no final do mês de março, uma pessoa relativamente jovem, com pouco mais de 30 anos, mas que era portador de muitas comorbidades, câncer, problema renal, entre outras gravidades que ele tinha, e foi o primeiro ribeirão-pretano que faleceu na nossa cidade no final daquele mês de março. A gente percebia que a doença era gravíssima e que se a gente não tivesse as condições técnicas, equipamentos, insumos, recursos humanos, profissionais gabaritados e preparados, a gente corria o risco de perder muita gente para a Covid-19. Decisões, muitas vezes, tomadas com pouco substrato de certeza. Um monte de coisa, de suprimentos sumiu do mercado de uma hora para outra. Luvas, todo mundo começou, acabou, suprimento, o pessoal levava para casa. Máscara, o pessoal comprou tudo, não tinha para os profissionais. Tudo isso tinha que ser equacionado em poucos dias. Então foi um momento muito desafiador. Essa equipe, liderada pelo secretário da Saúde, ela nos orientou em cima de protocolos médicos e protocolos que envolvem a mitigação, ou seja, a redução de danos e a diminuição da proliferação, da própria disseminação do vírus na nossa cidade. E ele tinha como secretária adjunta a Jane Aparecida Cristina, que atualmente é a minha secretária de saúde. Ambos foram muito diligentes, extremamente profissionais e muito responsáveis no tocante a enfrentar o problema e, ao mesmo tempo, as dificuldades que o problema impunha, não só para ambos, mas para toda a equipe da saúde. Quando a gente entendeu que a pandemia realmente vinha de uma forma progressiva, né, exponencial, com crescimento rápido de óbitos, que a vacina ainda não estava disponível e a gente tinha que agir de alguma maneira, nós atuamos precisamente dentro das ações nas UPAs, que era o maior número de fluxo de pessoas, e centralizamos também o atendimento para o Hospital Santa Lígia. Então, colocamos determinação de fluxos internos dentro das UPAs e colocamos ali profissionais, médico, enfermeiro e fisioterapeuta, tá? E técnicos de enfermagem para o atendimento a esse paciente que chegava com o diagnóstico de Covid-19. Então, todas as nossas UPAs foram equipadas com assistência ventilatória mecânica, com suporte de soro, com bomba de infusão, com laboratório imediato para atendimento das situações, com oxigênio. Nesse período, no começo da doença e a sua disseminação inicial, nós tínhamos aqui na cidade pouco mais de 20 casos diagnosticados positivamente. O Brasil já tinha mais de 4.000. Então, nós sabíamos que aquilo ia tomar proporções gigantescas, né? E nós estávamos bastante preocupados qual seria a intensidade da contaminação e, o pior ainda, qual seria a quantidade de pessoas que viriam falecer em virtude da doença. E começamos com o último balanço do Ministério da Saúde sobre o avanço do coronavírus no Brasil. No total, são 4.579 casos confirmados e 159 mortes, 23 a mais do que no último boletim. Os estados do Sudeste respondem por mais da metade dos pacientes contaminados. Nós transformamos o Hospital Santa Lígia inteirinho em terapia intensiva. São 39 leitos de terapia intensiva, todo canto do hospital, e o prefeito foi comigo lá umas 2, 3 vezes para ver.
O prefeito foi comigo na UPA, foi lá, nós enfrentamos tudo, mesmo antes da vacina, porque não tinha jeito. Era uma noite de madrugada mesmo, eu acordei e pensei, Francisco de Assis. Pegamos o prédio, estava bem depauperado também, consegui doação de uma construtora da cidade, fez um muro, a volta toda, que o hospital não era murado, esse hospital ficava em Brancaçais. A volta inteira, tinha um muro de arrimo que tinha cedido com uma chuva lá, reconstruíram para nós. Nossa equipe da manutenção foi lá, reconstruiu a parte interna. Em um mês, nós começamos a receber paciente. Não era da Covid. Do outro lado, nós nos preparávamos de uma maneira muito aguerrida, muito consistente, né? Intensa, a preparação para a recepção do problema que isso ia trazer para as pessoas doentes. Tanto é que nós multiplicamos os nossos leitos de UTI, criamos um sistema especial de recepção de pessoas suspeitas na UPA da 13 de maio, com uma tenda para fazer a triagem, e dentro das prioridades médicas de orientação, as pessoas iam orientadas para determinados protocolos a serem seguidos ou já receber medicações para o atendimento que fosse necessário. E aí a correria para conseguir o oxigênio no meio daquela lógica toda de tristeza, né? Então a equipe do Santa Lídia trabalhando em conjunto com isso, o Marcelo atrás de usinagem de oxigênios para a gente conseguir abastecer todas as UPAs, e transformamos o Hospital Santa Lídia na sua totalidade para o atendimento Covid. Um dos problemas que precisavam ser enfrentados era a falta de insumos e de alguns equipamentos, principalmente respiradores. Nós recebemos respiradores chineses, respiradores turcos e também respiradores da USP, o que nos ajudou muito as estruturas de atendimento de UTI de Covid-19 no nosso Hospital Santa Lídia da Prefeitura, do qual nós chegamos ali a abrir 40 leitos de UTI durante o período mais difícil da pandemia. Nós não tivemos falta de equipamento. A gente conseguiu tocar com as estruturas com a forma necessária que a gente conseguia, com ventiladores. Fizemos parceria com a USP num ventilador inicial que eles estavam montando para a Covid, que chama Spire, que é uma parceria que fez com a Marinha. Na estrutura pública do Santa Lídia, das UPAs, nós não precisamos escolher entre paciente e ventilador. Nós tínhamos 2 unidades de polo Covid, entubando em média 40 pacientes nessas 2 unidades por dia, mantendo 40 pacientes entubados por dia. Então nós chegamos a ter 40 leitos de UTI e 20 de enfermaria. E nas UPAs, nós chegamos a ter mais 40 leitos de UTI, dividido entre UPA 13 e UPA Central, que era o BS Central, que eram os 2 polos que nós criamos. Então, ao todo, nós chegamos a ter 80 leitos de UTI só na estrutura do Santa Lídia, tocando com as 3 unidades. Fora alguns pacientes ainda que ficavam entubados na UPA Norte e na UPA Oeste, porque a gente manteve estrutura de intubação lá, com ventiladores, com monitores. A comunicação durante o período da pandemia da Covid-19 foi extremamente importante, até porque todos nós, regra geral, desconhecíamos como aquilo poderia e deveria ser enfrentado. Não havia nenhuma forma específica de você tratar o doente, a não ser mantê-lo em condições satisfatórias, bem alimentado, bem hidratado e sob os cuidados médicos, e, se necessário, ventilação mecânica, aparelhos de respiração artificial, quando no caso do agravamento as informações deveriam vir por parte dos especialistas em enfrentamento epidemiológicos com vírus dessa natureza. O mundo todo trabalhou nessa direção. Eu cheguei para ele na segunda semana e falei: prefeito, eu dei uma ordem da secretaria, só quem fala Covid sou eu. E, logicamente, o senhor, que é meu chefe. Assim, ninguém mais da secretaria está autorizado a dar entrevista com a mídia, só eu falo. E ele não questionou absolutamente nada, que foi uma das estratégias que foi boa, do meu ponto de vista, para não virar mais fake news ainda. Porque várias pessoas começam a dar palpite, por exemplo, tem
médico da cidade, lá que é docente da USP, falou que em setembro de 2019 ia morrer 300 pessoas por dia em Ribeirão Preto. Você imagina quando cai uma notícia dessa para a cabeça da população? A informação era muito importante, a estratégia de comunicação era muito importante. Dizer para as pessoas não se aglomerarem, evitar sair de casa ou conviver com as outras pessoas no ambiente que estiverem sem as máscaras, sem lavar as mãos, sem o uso de álcool e uma série de elementos de proteção, a comunicação para a população, de uma maneira geral, foi extremamente importante. Então a gente passou a comunicar diariamente tudo que era feito. Então a gente decidiu por fazer lives, a princípio 3 vezes por semana, depois tiveram épocas que precisaram ser feitas todos os dias. E o que começou a acontecer? A primeira coletiva que a gente fez, as escolas já tinham sido determinadas que deveriam fechar. Eu tinha na época, meu filho estava na época com 8 anos de idade, 7, 8 anos. Eu peguei ele na escola de manhã e falei, prefeito, eu chego antes da coletiva, mas eu preciso levar o meu filho para casa dos meus pais. E eu fiquei 1 ano e meio longe dele, só assim, para poder trabalhar, porque eu tinha uma missão ali. E eu não ia deixar o prefeito na mão. A gente não está aqui por acaso, nesse momento e agora. A gente precisa desempenhar a nossa missão, que é comunicar a população, né? Ribeirão Preto já é um grande centro de medicina do país. Tem 4 faculdades de medicina, incluindo a Universidade de São Paulo. Eu lembro que a nossa equipe médica, a coordenação, né, da dinâmica do enfrentamento da Covid-19, num primeiro momento contava com os exames feitos pelo laboratório Adolfo Lutz. Nós fizemos uma parceria com a Fiocruz. A Fiocruz nos mandou um robô alemão que ficou instalado lá no Supera Park, no nosso polo tecnológico. E esse robô inicialmente foi capaz de realizar 400 exames a cada período de 2 horas, no primeiro momento. Depois a sua capacidade foi dobrada para 800, o que nos ajudou a desafogar muito a rede do Adolfo Lutz, que era a única que tinha a destinação para a realização dos exames para verificar a positividade ou não de Covid-19 nos nossos pacientes, e isso obviamente nos deu um outro instrumento de gestão mais rápida, adequada para diagnosticar com o mais curto espaço de tempo possível e tratar aquele doente adequadamente segundo os protocolos de saúde. E, portanto, nós vamos agora manter todo esse trabalho de distanciamento social que passou a vigorar a partir do dia de hoje, com a instalação do decreto de calamidade pública, e o resultado da compreensão da população de Ribeirão Preto em não circular, em ficar nas suas casas e sair estritamente quando necessário, está efetivamente acontecendo. A questão da Covid-19 foi desafiadora para todos os tomadores de decisão no planeta todo. Chefes de Estado, governantes, pessoas com responsabilidade de liderar equipes, todas elas ficaram altamente requisitadas do ponto de vista de tomar decisões corretas, com as informações que você dispunha naquele momento. Você sofreu com todo mundo, né? Que era, de fato, algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Foi muito duro, né? Você ter que tomar medidas dolorosas, difíceis, mas eram necessárias, porque num momento dessa natureza, a primeira coisa que você precisa salvar são as vidas. Um momento difícil como governante, como prefeito da cidade, é você estar de mãos atadas e não ter a receita e a solução necessária para combater aquilo de maneira eficaz para acabar com o problema. Você teve que conviver semanas, meses, mais de ano com aquele problema da doença, trazendo sempre uma preocupação para nós com o bem-estar da nossa população. Durante toda a minha vida, esses quase 30 anos de vida pública, certamente foram os momentos mais difíceis que eu tive que enfrentar. Então, a nossa tarefa naquele momento, como prefeito, era procurar se cercar
dos melhores quadros, das melhores especialistas, homens e mulheres, que detinham o máximo possível de conhecimento sobre como enfrentar a doença. A decisão, a liderança é solitária, né? E para ela ser o menos dolorosa possível, você tem que reunir para a sua consciência e a sua tomada de decisão, porque não tem ninguém para olhar para trás para te aconselhar, é com você que tem que ser enfrentado o problema. Você tem que estar munido das maiores e melhores informações possíveis para ter tranquilidade na sua consciência na hora de tomar a decisão. Quase 80% da nossa atividade econômica de Ribeirão Preto é comércio ou serviço. Então, cada vez que você tinha aquele lockdown e que tinha que isolar todo mundo, era uma agonia, né, gigantesca para todos nós. E é claro que muitas pessoas não compreendiam que aquilo era necessário, se revoltavam pela impossibilidade de poder trabalhar, obviamente estavam perdendo a sua renda. Então, aquilo foi muito doloroso, né, para todos nós. E a gente tinha que enfrentar aquilo com coragem e, ao mesmo tempo, com solidariedade, né? Tomando o máximo de medidas necessárias para reduzir o dano econômico e social. Nós procuramos um diálogo muito intenso com os órgãos de representação dos trabalhadores, sejam os empresários da parte da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, o Sindicato do Comércio, que é o sindicato que representa os comerciantes, e também por parte dos comerciários. Tanto é que foi aí que surgiu aqueles drive-thru, né, para você passar para comprar coisas sem ter o contato mais próximo com os vendedores. Foi uma coisa que foi criada e inventada em função da obrigação do distanciamento social durante a doença. Então foi um planejamento de guerra, né, que a gente teve que fazer para reduzir ao máximo o sofrimento e os danos que a doença nos impôs. O que a gente pôde, naquele momento, utilizar foi o ensino à distância. Então, nós fizemos um convênio com a Câmara Municipal para utilizar a TV Câmara, para poder, através desse instrumento tecnológico, procurar minimizar os efeitos da falta da possibilidade dos alunos estarem presencialmente na sala de aula. E foi uma forma que a gente utilizou para não perder o ano letivo. Foi um período de incerteza no começo, porque a gente sempre imaginava que vamos interromper as aulas porque vai passar aquela curva, e esse momento se prolongou na rede municipal por 1 ano e meio. Isso impactou muito na aprendizagem dos nossos estudantes. Mas o que nós fizemos? Nós criamos um programa chamado Escola na TV, em uma parceria com a Câmara Municipal. Fizemos os grupos de WhatsApp, fizemos os grupos para trabalhar o material didático com os estudantes, adaptamos o material didático para os nossos estudantes, preparamos aulas individualizadas aí, junto com o auxílio dos nossos professores. Então foi um período, assim, acho que bastante difícil. Garantimos a alimentação escolar, mais de 1 milhão de refeições entregues no período da pandemia. Nós fizemos marmitas para as nossas crianças, elas podiam retirar nas escolas, e isso garantiu a segurança alimentar para as nossas crianças. Acho que também foi uma das ações mais significativas e impactantes da pandemia. E ao final nós tivemos que buscar tudo aquilo que foi perdido. Então nós fizemos algumas ações de recuperação dos estudantes, fizemos algumas ações envolvendo uma reformulação do currículo, fizemos a ampliação da carga horária do ensino fundamental, especialmente, colocamos uma 6ª aula e avançamos para outros programas aí de recuperação. Eu sempre lembro que quando nós tivemos os alunos entrando no ensino fundamental no ano de 2019, chegou a pandemia em 20, eles já estavam no 2º ano. Então, aqueles alunos que entraram no 1º ano em 19, em 20 estavam no 2º ano, em 21 estavam no 3º ano, só foram voltar para a sala de aula quando eles estavam já no 4º ano. Foi por isso que, a partir do ano seguinte, de 22 e 23,
nós fizemos a presença de um segundo professor na sala de aula nos anos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do Fundamental. Ou seja, o primeiro ciclo do Fundamental, nos anos de 2022 e 2023, passaram a ter um segundo professor para poder intensificar esse prejuízo educacional, pedagógico que a pandemia da Covid-19 impôs à nossa rede de educação. Eu espero que, ao longo dos próximos exames, e o próximo agora vai ser o IDEB, com essas ações que foram feitas para mitigar, para diminuir os efeitos ruins que a Covid-19 nos impôs, os nossos alunos possam ter um desempenho melhor a partir do IDEB, que foi feito no final do ano de 2023, aonde os resultados serão apresentados a partir agora do mês de abril de 2024. Tinha alguns céticos que às vezes não levavam em consideração a gravidade do problema, mas a maioria da população procurou se cercar das medidas de prevenção, E isso ajudou a evitar que muita gente deixasse de ficar doente, não ficasse doente, porque o mundo todo trabalhou nessa direção, enquanto os laboratórios e os cientistas procuravam desenvolver o mais rapidamente uma vacina que pudesse imunizar a população do mundo todo, que naquele momento estava totalmente desprotegida. Apesar de muito desconhecimento que foi adquirido ao longo da convivência e da experiência que a gente sofreu durante a pandemia da Covid-19, o primeiro viaduto que eu inaugurei da minha administração, fiz questão de homenagear os profissionais da saúde. E o viaduto que está ali ligando a Avenida Maria de Jesus Condeixa, por cima da Avenida Francisco Junqueira, ligando a Antônio Jaderic, se chama Profissionais da Saúde. No início do processo de vacinação, quando nós já tínhamos disponíveis vacinas para poder colocar no braço das pessoas de Ribeirão Preto, nós tivemos que respeitar a regra que foi oferecida pelo Ministério da Saúde. Começar a vacinar inicialmente pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, aqueles que trabalharam duramente nesse enfrentamento gigantesco que foi a doença da Covid-19, e as pessoas de maior idade, que são aquelas que estão nas ILPFs. O início do processo de vacinação foi um ressurgimento de mais esperança. Todas as vezes que eu ia visitar um local de vacinação durante o período da aplicação das próprias vacinas, você sempre encontrava o semblante das pessoas de uma maneira muito interessante e, ao mesmo tempo, bastante importante para você reconhecer o momento difícil que nós estávamos vivendo. A chegada da vacinação foi a renovação da esperança de que as coisas iriam de fato melhorar e que nós iríamos ter a diminuição do sofrimento tão difícil que a gente atravessou. A gente focou dentro da vacinação com mutirões de vacina, e aí a gente teve parcerias de várias pessoas, a comunidade civil, a comunidade como um todo cooperou muito, Tivemos vários problemas, porque todo mundo queria ser vacinado e a gente não tinha vacina para todo mundo, não era disponibilizado para todo mundo, era por faixa etária. E nesse contexto a gente organizou a equipe, fazíamos reuniões, a gente ficava na secretaria horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Teve dias que eu fui chegar em casa já quase de madrugada, trabalhando no sentido de ver o que a gente podia melhorar mais. Então tivemos parcerias de vários aqui, como shoppings, associações que abriram espaço para nós, para que a gente colocasse a nossa equipe e que a gente conseguisse vacinar o máximo possível da população. Meu pai me dizia que quando a gente tem algum êxito ou acerta alguma coisa, aquilo é positivo e você comemora. Mas é nas adversidades, nas dificuldades, na dor, que você tem
um maior aprendizado e eles ficam mais presentes no seu conhecimento, porque eles machucam. Então a Covid-19 nos machucou muito. Então a gente aprendeu muito com a Covid-19 sobre a importância de um bom planejamento, de dizer sempre com sinceridade o que estava verdadeiramente acontecendo, para que as pessoas pudessem ter a confiança e nós, tomadores de decisão, a credibilidade necessária para poder fazer frente àquilo que precisava ser enfrentado. Então, nós aprendemos a importância da solidariedade, do bom planejamento, de você poder ter humildade de reconhecer que você é extremamente limitado quando você tem que enfrentar uma coisa desconhecida, né? Então, tudo isso serviu de muito aprendizado, não só a mim, mas toda a nossa equipe, toda a população da nossa cidade e do mundo todo, né?